Estamos de volta com decisões e argumentos, recebendo o vereador Eduardo Matarazzo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, e também Leila Pellegrino, Leila Pellegrino, da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas, ela que é economista, falando a respeito de um assunto muito importante, a renda básica de cidadania. O vereador Eduardo Suplicy fez um histórico que eu acho que foi fundamental até para a gente entender, para os telespectadores, porque, na verdade, pelo que eu entendo, e eu queria que a Leila falasse sobre isso, a ideia do vereador, então senador Eduardo Matarazzo Suplicy, ela acabou virando um embrião para uma série de outros programas que acabaram se sucedendo, um a um, e acabou sendo um embrião para que a população pudesse ter acesso a essa ajuda que é fundamental, né, Leila? Isso mesmo. O programa de renda básica, ele pode ser entendido, eu acho que uma questão importante sobre ele é que ele pode ser entendido como um modelo de proteção social, que acaba, que tem como pressuposto importante o fato de que eu preciso ter uma condição mínima, de renda, para que qualquer outro tipo de programa social seja eficaz no combate à pobreza e à miséria, em especial em países como o nosso, que tem desigualdades e questões sociais tão graves. Então, qual é a ideia? A ideia é que eu assegure, na proposta completa do vereador, então senador, era uma proposta de universalização, de universalização progressiva, então começando por camadas que estão mais vulneráveis, de modo que pudesse ampliar o seu alcance para toda a sociedade. Mas a ideia mas é importante que se perceba que é um programa, para além, é um modelo de proteção social, por isso acaba vinculando outras iniciativas menores a essa ideia, mas mais do que isso, em alguma é uma opção, é um modelo de escolha de desenvolvimento econômico. A gente pode pensar no crescimento, a gente pode pensar na organização econômica do Brasil de várias formas. Um caminho para a gente crescer de forma sustentável, dada a nossa condição social, é promovendo a inclusão dessas pessoas, o direito cidadão a uma renda, e a uma representatividade econômica nacional. Então, essa é uma questão importante do programa, porque para além de proteger, ela pode ser entendida como uma alternativa e uma possibilidade de desenvolvimento econômico, um desenvolvimento econômico possível. E uma lei que a gente percebe, tem até o reconhecimento internacional, o vereador citou efetivamente, não é? Que chegou a levar essa ideia, inclusive para outros países. E eu creio, vereador, e também Leila, que o que é preciso fazer é tornar, na verdade, esta lei que já existe, que é a renda básica de cidadania do vereador Suplicy, mais um benefício, mesmo que esses outros continuem, claro, quanto mais benefícios, melhor. Mas que esse vingue finalmente, vereador? Para que o senhor tenha efetivamente toda essa missão que o senhor tem em relação a isso, finalmente efetivada. O senhor pensa também assim? Depois queria também que a Leila falasse sobre isso. Então eu agora, Carlos Magno, se mais e mais estudando as formas de transferência de renda, interagindo com aqueles economistas, filósofos que criaram a Basic Income Earth Network, eu fiquei persuadido de que, melhor ainda do que um programa com condicionalidades relacionadas a aspectos positivos como a educação, a saúde, na verdade será melhor quando tivermos a renda básica incondicional. E aí, em dezembro de 2001, apresentei novo projeto de lei que foi apreciado, foi designado relator do projeto no Senado, o senador Francelino Pereira, então do PFL, ex-presidente da Arena,
ex-governador de Minas Gerais, e ele me disse: olha, Eduardo, eu quero estudar seriamente a sua proposta. Estou com 81 anos, não vou mais ser candidato, mas... E daí eu dei a ele o meu livro, Renda de Cidadania, A Saída pela Porta. E aqui está a capa, que foi lançado em 2002 no Congresso Mundial, Social Mundial de Porto Alegre, e ele estudou a proposta e disse: olha, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pela qual para cada despesa é necessário a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que ela será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? Eu achei de bom senso, aceitei, e graças a este parágrafo, o Senado aprovou em dezembro de 2002. A Câmara também estava presente na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado federal, então, Jair Bolsonaro, nada falou contra, portanto, votou a favor. E aí o presidente Lula sancionou em 8 de janeiro de 2004, há 18 anos. Só que ainda não tivemos a sua aplicação inteira. Aconteceu algo bastante relevante. A Defensoria Pública da União do Rio Grande do Sul, em nome de Alexandre da Silva Português, com Z no final, 51 anos, um morador de rua epilético de Porto Alegre, que vinha recebendo Bolsa Família, R$ 89, bem, a Defensoria Pública da União avaliou que este homem deveria estar recebendo o que prevê a lei da renda básica de cidadania, e impetrou um mandado de injunção junto ao governo federal, ao Supremo Tribunal Federal, pelo qual o governo brasileiro precisa regulamentar a lei. E em 26 de abril último, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo Jair Bolsonaro precisa, a partir de 2022, iniciar a aplicação da renda básica de cidadania, começando, pode ser por todos aqueles, diz a resolução do Supremo Tribunal Federal, todas as pessoas que estejam em condição de pobreza extrema ou pobreza absoluta, portanto, com uma renda per capita familiar abaixo de R$ 210 por mês, estas deverão passar a receber o necessário para a sua sobrevivência, conforme diz a Lei 10.835. E, então, o governo federal, inclusive, aprovou e publicou uma nova lei, o Congresso Nacional, publicada no Diário Oficial, dia 29 de dezembro de 2021, que extingue o programa Bolsa Família, cria o programa Auxílio Brasil e Alimento Brasil, mas tem uma série de condicionalidades no chamado benefício Auxílio Brasil, e eu há pouco estava conversando com o Gustavo Zorteia da Silva, o defensor público da União do Rio Grande do Sul, porque eles formularam uma resposta à indagação que eu fiz em que medida esta lei 14 mil e pouco que institui o Auxílio Brasil está ou não atendendo a decisão do Supremo Tribunal Federal. E o parecer que ele acaba de me enviar diz que está longe ainda de estar atendendo a todas as diretrizes previstas na lei
que institui a renda básica de cidadania. Certo, vereador. Queria que a Leila falasse um pouquinho a respeito, porque existem várias iniciativas que acabaram, de uma certa forma, copiando. Existe, por exemplo, em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, tem lá uma renda básica de cidadania. Ela atende os cidadãos com valor de R$ 130 mensais. Os moradores recebem o benefício através de um banco criado apenas para o pagamento da renda básica. Então, quer dizer, são várias iniciativas que a gente percebe no Brasil, né, Leila, que acabaram, de uma certa forma, pegando carona na ideia do vereador Suplicy. E essa questão da lei de responsabilidade fiscal, você como economista, queria que você explicasse um pouquinho mais, porque, segundo o vereador falou, tem que haver uma contrapartida. Queria que você explicasse melhor para a gente, Leila. Bom, então, eu acho que uma questão importante quando a gente pensa na renda básica, né, é que todos os programas que a gente tem até o momento, né, eles são de alcance parcial, né, eles não são de alcance universal. Então, essa é uma diferença. A gente poderia pensar em vários modelos ou várias situações. Até hoje, no Brasil, a gente não tem uma situação universalizada de renda, de modo que, de fato, né, qualquer cidadão tenha direito, tenha acesso por tempo indeterminado. Então, a gente tem alguns auxílios que são temporários, alguns auxílios que têm uma durabilidade um pouco maior, mas, assim, a questão é a parcialidade o primeiro ponto é essa parcialidade. Ele não conseguiu, né, alcançar a proposta inicial ainda de uma maneira plena, né? É muito comum, né, que, inclusive, as pessoas, quando se deparam com a ideia de uma renda básica, pensarem de onde vem o dinheiro para fazer isso, né? E a questão da responsabilidade fiscal traz essa questão de uma maneira importante. Então, assim, a universalização ou a ampliação da renda básica prevê, né, impõe a necessidade de uma revisão, né, de algumas questões fiscais importantes, né? Então, na sua proposta inicial, fala assim, olha, a gente pode tributar fortunas, por exemplo, ou revisar a estrutura tributária de modo que quem tem um patamar de renda maior pague o imposto ou forneça, nesse sentido, os recursos necessários para que o programa consiga ter o alcance que ele foi idealmente pensado. Com certeza, Leila. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai voltar a falar desse assunto. Leila Pellegrino, da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas, vereador Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores. E o que fica muito claro até aqui é que essa ideia do senador, na época, hoje vereador, né, muita gente brinca com ele, sempre senador Eduardo Suplicy, é de que todos esses projetos que foram criados, eles atendem de uma certa forma a família, o Bolsa Família, por exemplo. Agora, essa ideia do vereador, ela beneficia o indivíduo. Individualmente, cada pessoa terá esse direito. É isso que é fundamental ficar claro aqui. Nós vamos então para um rápido intervalo, voltamos já para conversar um pouco mais sobre renda básica de cidadania. Até já.